A paz do Senhor, meus irmãos, aqui quem fala é a irmã Isaura, mais uma vez. Irmãos, eu queria meditar num texto muito importante, principalmente para nós mulheres, para o nosso tempo atual, nosso tempo de hoje, né? Se encontra lá em Tito, no capítulo 2, a partir do verso 3, que ele diz assim: as mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias no seu viver, como convém às santas, não caluniadoras, não dadas a muito vinho, mestras no bem, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes, amarem seus maridos, amarem seus filhos, serem moderadas, puras, boas donas de casa, sujeitas aos seus maridos, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Irmãos, essa palavra é muito importante para os nossos dias, porque nós estamos, como muitos dizem, no século 21, né? E nós vemos, irmãos, que hoje você ensinar a mulher a ela ser uma boa dona de casa, a amar os seus filhos, a criar os seus filhos, a amar os seus maridos, se tornou até mesmo uma questão de zombaria. As pessoas se irritam, muitas mulheres não aceitam mais essa palavra. Por quê? Porque por elas serem o sistema de hoje, muitas vezes praticamente obrigar a mulher a ter que trabalhar fora, a ajudar o seu marido, né, as despesas de casa, porque hoje um salário não é muita coisa, mas aí isso faz com que as mulheres elas se tornem tolerantes ao que Deus ordena para elas. Porque, irmãs, eu falo como experiência própria, eu já trabalhei, hoje eu não trabalho, mas eu já passei por ambas as partes. Eu já tive que trabalhar para ajudar o meu esposo, assim também hoje, como eu não trabalho, eu cuido somente da minha casa, graças a Deus. Deus me permitiu um período de tempo assim, graças ao nosso Senhor. Mas assim, irmãos, o que é que eu vejo? Eu vejo que as mulheres hoje, elas se empolgam tanto para trabalhar, para desenvolver no seu trabalho, para crescer, né, na empresa ou até mesmo no seu negócio próprio. E muitas vezes ela esquece o que Deus ordenou para nós mulheres. Porque nós, irmão, nós também vamos prestar conta naquele grande dia do que Deus nos ordenou. Porque Deus, ele manda mandamentos tanto para nós mulheres como para os homens. Então, para nós mulheres, ele nos deixou encarregadas de cuidar da nossa casa, de cuidar dos nossos filhos, de estar ali presente com os nossos filhos, de amarem os nossos esposos, de ensinar as outras mulheres, né? De estarmos como adjuntoras no ministério dos nossos esposos, ter o papel de mãe. Isso é ordenança de Deus para nós mulheres. Então, muitas vezes, as mulheres, por se empolgar tanto na sua vida profissional, até mesmo no seu negócio próprio, né, em crescer, vamos dizer, financeiramente, elas têm esquecido dos mandamentos de Deus. E principalmente para nós que somos cristãs, porque, irmãs, de maneira nenhuma nós podemos renunciar ao que está escrito. Vai ter momentos da nossa vida, que nem já chegou na minha, que eu não tive a oportunidade de estar só em casa, de cuidar 100% do meu filho, da minha casa, mas sempre em oração ao Senhor, porque se é mandamento dele, se é da vontade dele que eu venha fazer esse papel, ele vai proporcionar uma situação para que isso venha acontecer na minha vida. Só que por que muitos não têm alcançado? Porque muitos estão se acomodando a ser escravizados pelo sistema. Aí, infelizmente, as mulheres elas têm se acostumado, principalmente depois que chegou esse tal do feminismo, que as mulheres só querem crescer, financeiramente, profissionalmente, no seu negócio, na sua empresa, e tem esquecido do que Deus ordenou a ela fazer. E isso vai prejudicando o seu casamento, vai prejudicando a sua casa, vai prejudicando o ensinamento do seu filho, a convivência com o seu filho, porque o sistema, ele, ano após ano, ele tem trabalhado insistentemente para atrair os nossos filhos para as coisas do mundo, para as coisas mundanas, a coisa que o sistema ele quer introduzir nos nossos filhos. Por isso que Deus nos deixou essa imensa obrigação de cuidar melhor dos nossos filhos, ter um bom tempo com os nossos filhos, para que eles sejam poupados de obter tanta informação que o próprio governo, o próprio sistema quer introduzir na mente deles.
E muitas mães, por querer alcançar grandes cargos, grandes carreiras, elas têm deixado o seu filho simplesmente à mercê, à vontade do sistema. Os filhos passam mais tempo nas creches, com escolas, com pessoas que não têm o cristianismo, e elas estão aprendendo e se envolvendo em costumes diferentes dos nossos. Então, isso é muito importante. Às vezes a gente só vê o que aquilo ali vai nos lucrar no momento, aquilo ali que vai nos dar vamos dizer, uma estadia melhor, um convívio melhor, né, em questão financeira, mas nós não vemos a gravidade que é a gente se apartar da nossa casa, se apartar dos nossos filhos durante muito tempo. Eu já trabalhei, já ajudei o meu esposo muitas vezes a trazer um mantimento para casa, mas eu sempre optei por trabalhar meio período. Eu sempre ganhei menos, mas em compensação eu sempre tive tempo para cuidar da minha casa, sempre tive tempo para cuidar do meu filho, ele estudava só meio período. Então, é algo que eu aderi para a minha vida. E eu sempre pedi a Deus, Senhor, que o Senhor me dê cada dia mais tempo para a minha casa, para o meu filho, para o meu esposo, para que eu consiga ajudar ele também na obra do Senhor, né, a me dedicar também à palavra de Deus. Então, Deus ouviu nossas orações. Hoje eu estou aqui, hoje eu não trabalho, cuido da minha casa, do meu filho, mas resposta de oração do Senhor. Por quê? Porque o que importa, irmã, é Deus ver em nós que nós não podemos se conformar com esse sistema. Esse sistema que escraviza as mulheres a trabalharem para ter a necessidade de ganhar mais, para ter uma vida social melhor, e esquecer do verdadeiro mandamento de Deus para nós mulheres, que é honrar os nossos maridos, ser submissas, amar os nossos filhos, amar o nosso esposo, cuidar bem da nossa casa, porque é para isso que Deus nos chamou. Porque Deus, ele nos chamou para ser adjuntoras dos nossos esposos, ajudar, e não simplesmente deixar tudo a encargo do governo, tudo a encargo do mundo, porque isso traz um grande prejuízo espiritual, isso traz um grande prejuízo para a nossa casa, e não só, irmãs, para as mulheres que trabalham fora, mas também para as mulheres que trabalham no ministério. Porque tem muitas mulheres que têm os seus maridos que trabalham no ministério, na igreja, na casa do Senhor, e elas também esquecem desses papéis. Por quê? Porque elas se envolvem tanto na igreja, tá toda hora na igreja e quer fazer isso e aquilo outro na igreja, dizendo que está trabalhando para o Senhor, e esquecem também dos seus filhos, esquecem também da sua casa, do seu marido. Entende? Então não é só para as que trabalham, mas também para as que trabalham no ministério. Porque, irmãos, por mais que você esteja na igreja, dizendo fazer a obra do Senhor, que Deus não vai lhe impor aquilo que Ele ordenou para nós mulheres. É para todas, tanto aquelas que trabalham fora, como aquelas que trabalham na obra. Nós, mulheres, temos que ficar vigilantes e entender que o nosso papel, o que vai ser cobrado de nós, não vai ser o quanto nós trabalhamos, o quanto nós conquistamos, o quanto dinheiro nós trouxemos para dentro de casa, o quanto de pessoas que nós levamos para dentro da igreja. Não é isso, irmão. Deus, ele vai cobrar de nós aquilo que ele nos ordenou. Como você cuidou do seu filho, como você ordenou a sua casa, você foi submissa ao seu esposo, você foi adjuntora, porque a adjuntora, irmã, é você saber que você precisa estar em casa, organizar a casa, ajudar com os filhos, para que o seu esposo possa estudar, possa meditar na palavra, para que ele venha poder levar algo saudável para a igreja, levar algo saudável para o corpo de Cristo, porque se ele não tiver esse tempo, se a mulher não fazer a parte dela para que o seu esposo se dedique à palavra de Deus, como ele levará, irmãos, algo bom e saudável para a igreja do Senhor? Entende? Então, tudo tem um porquê, tudo tem uma causa. Então, por isso que Deus, ele nos ordenou estas coisas, e aos homens também ordenou algumas coisas. Todos nós temos um papel no corpo. Então, era isso que eu queria passar para os irmãos, que nós devemos ficar atentos e não nos deixar contaminar pelo sistema do mundo, mas que venhamos entender qual é o nosso verdadeiro papel e o que Deus cobrará de nós naquele dia. Não será o dinheiro que eu trouxe para casa, mas sim o cuidado com a casa, o cuidado com o filho e com o meu esposo. Isso sim Deus vai cobrar de mim naquele dia. Amém?
Fique com mais essa palavra em nome de Jesus.